Fala galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Hoje a gente vai tratar um tema super interessante que tem crescido aí bastante Brasil e mundo afora. Vamos falar aí de cervejas artesanais, produção, outros fatores também. A pessoa que está aqui com hoje é um cara super interessante. Ele é arquiteto, produtor de cerveja, poeta, e aí então vai ser super legal hoje. Fala galera, eu sou o Grandão, aqui comigo da Visão, e hoje a gente vai estar aqui o Marcos Maia, arquiteto, empresário da área de produção de eventos culturais, como também empreendedor na área de microcervejaria e meu sócio na Terral Cervejas Especiais. Salve, Maia, muito bom te ter aqui com a gente nessa mesa aqui do The Bigs Podcast. E para começar, Maia, eu já vou te fazer a primeira pergunta. Como que o Maia passou a entrar nesse mundo da cerveja especial? Antes de tudo, queria agradecer a vocês o convite para fazer parte do The Bigs Podcast. Eu venho acompanhando desde o primeiro, né? Aliás, desde o zero, né? Episódio 0. Tenho assistido todos. E foi uma honra quando o João falou, cara, vamos lá para a gente conversar um pouco sobre as cervejas artesanais. Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu não sei como foi. Foi assim, algo que veio, sei lá, veio do amor à cerveja, para começar, e veio de uma conjunção astral de eu te encontrar para a gente botar isso para frente, né? Porque eu tinha feito o curso em 2012, mas assim, naquela época... O curso que tu fez na época foi o de produção, né? O curso de cervejeiro artesanal, né? O curso básico de cervejeiro artesanal, lá na Sinatra. Mas assim, até então era nas minhas panelinhas em casa, né? No meu apartamento ali, naquela confusão, que vocês sabem bem como é. A gente já fez uma na sua casa e a Natália deve falar até hoje, né? Fica bem bonitinha a cozinha durante e depois, um pouquinho. Exatamente. E assim, quando a gente fez na sua casa, já tinha certas manhas, porque a primeira que eu fiz lá em casa foi... Cruel. Parecia que tinha tido uma balada, cara. Quando eu acabei, assim, o chão tava grudento, tava assim, bem estranho. Mas quando foi em 2016, né, foi que a gente começou a pensar sobre o assunto mais seriamente, né, de transformar aquele hobby em uma empresa, né? Sim. Em uma empresa. Mas a sua paixão por cerveja artesanal já vem de antes disso, né? Vem de 2012, né? 2011, 2012 foi quando eu comecei. Antes disso, tomava qualquer uma que tivesse na mesa, né? Mais gelada. Como todo mundo, né? Na verdade, assim. Como todo mundo, você vai, assim, desde das mainstreams, aí passa para um pouco mais cara, mas, assim, sem entender muito, né? Do que tá consumindo, né? E quando você entra nesse universo da cerveja artesanal, você diz, nossa, existem outras coisas, né? Existem outros sabores, outros aromas. Então, é um mundo, assim, que se abre na sua frente, né? Até hoje, assim, cada cerveja que eu tomo, eu tenho essa sensação. Nossa, existe muita coisa para ser feita ainda, né? Existe muita coisa para ser feita. E as ideias que a gente tem, a gente consegue agora botar em prática, né? Sim. Aí acabamos de lançar a Beberibe, né? Nosso terceiro rótulo. E assim, as pessoas têm gostado, né? Da Visão aqui delícia, um que pode... Delícia. Comi, harmonizei com peixe, cara. Me lembrou até as minhas experiências em Bangladesh, cara. Parecia que eu tava tomando um vinho, cara. Ele falou aí da experiência sensorial que tem por trás disso aí, né? Então foi da hora. Muito boa cerveja. Tô doido pra ver o podcast sobre esse negócio de Bangladesh. Quem não provou ainda as cervejas da Terral, não é porque eu tô aqui entre amigos, não, mas são uma delícia. Principalmente a Beberibe, é a minha preferida, tá, pessoal? Maravilha. Maia, e em algum aspecto a arquitetura te ajuda nesse meio, assim, de entender mais sobre a percepção das cervejas? Ou isso não tem nada a ver, assim, ou te ajuda de alguma forma? Olha, sempre tudo é concatenado, né? Assim, às vezes você diz assim, pô, não há uma relação entre arquitetura e cerveja. Mas às vezes até há, né? Às vezes até há, porque o nosso trabalho de arquiteto, ele é de criação também, né? Da cerveja também. O nosso trabalho de arquiteto é de criação em cima de
de preceitos tecnológicos e de espaço. Para você fazer uma cerveja, você tem que ter preceitos químicos e preceitos, né, de sabores, de aromas. Inclusive, a química me fez muita falta, né, nessa empreitada de cervejeiro, né? Porque, assim, arquiteto não estuda química, né? Uhum. E, assim, eu, na escola, a química era o terror da minha vida. Né? E isso me faz falta hoje, para você entender certos processos. Se eu tivesse uma base de químico mais forte, com certeza eu desenrolaria melhor. Né? Não que eu não entenda, mas fica mais difícil. Né? Agora me surgiu uma dúvida. As melhores cervejas artesanais mais conhecidas são feitas por químicos? Não, necessariamente. Mas, assim, se o cara for químico, ele tem uma base, ele tem um background de conhecimento que ajuda bastante, né? Não é requisito, assim. Inclusive, né, Maia, a pessoa que nos apoia na construção das cervejas, para quem está nos escutando, nos assistindo, a Terral Cervejas Especiais, ela tem uma parte que é feita da receita do Maia, né, com a parte mais de conceitos, né, de cada cerveja. Entretanto, a gente tem apoio de consultoria de um mestre cervejeiro, que é o Rodrigo e a Júlia, que nos apoiam na construção da cerveja, né, Maia? Isso. E assim, o Rodrigo, ele é bioquímico, né? É bioquímico. O Rodrigo é bioquímico, então, assim, quando ele começa a explicar a receita, a gente já vê com outros olhos, né? Porque uma coisa sou eu fazer a panelinha em casa, eu sei como funciona todos os passos, né? Mas, assim, por exemplo, um exemplo simples. A cerveja tem que ficar, por exemplo, a Beberibe, ela tem que ficar 1 hora a 68 graus, né? A mostura dela. Por quê? Não sei, mas eu sei que é 68. Mas o Rodrigo diz, olha, é 68 por isso, por aquilo. É a beta-amilase que vai quebrar o amido tal, não sei o que, não sei o que. Eu digo, tá bom, né? E a gente vai aprendendo então, nesses termos. Faz mais tacitamente do que por conhecimento, né? Isso. Alguém falou, ou você leu, e vice-versa, né? Assim, hoje eu entendo, né, o que é uma beta-amilase e tal, mas não é uma coisa que, assim, veio lá de trás, de eu entender mesmo da base. Entendi. Hidrocarboneto, só essa palavra hidrocarboneto já me dá um terror na escola, né? Aquela prova de hidrocarbonetos, meu Deus do céu. E hoje me faz falta, assim, eu queria entender mais, né? E Maia, até falei pro Davizão, falei sobre esse bate-papo da gente aqui, eu falei, cara, o Maia é a pessoa que hoje na Terral faz do A até o Z na Terral, né? Às vezes eu sou mais, ajudo mais ele na consultoria, assim, a gente bate um papo, né? Mas o Maia que está totalmente, assim, eu diria que totalmente à frente da Terral, assim, desde a parte de receitas, né, até a parte de redes sociais. E aí, Maia, acho que até bom a gente conversar um pouquinho aí da construção da Terral lá de 2016 até a gente chegar aqui em 2021. E aí acho que é até legal porque vou escutar agora a perspectiva do Maia, né, que eu tenho a minha perspectiva. Conta aí, Maia, então como que a gente lá da Vanzolini, tá? Isso. Então, Maia, segura a história só um minuto. O Grandão falou que tu faz tudo, não sei o quê, é o CEO, blá, blá, blá. O Grandão que eu tô sabendo aqui é que ele só faz beber a cerveja, né? Porque o resto... Olha, vou fazer como Jesus. Tu o disseste, eu não falei nada. Não, mas vai lá, conta a história aí desde o começo, Maia. Então, tudo começou, na verdade, na Vanzolini, né? Eu fui fazer uma pós-graduação na Vanzolini de gestão de projetos. Em 2013 eu entrei na Vanzolini, né? E aí fiz o curso inteiro. Quando foi em 2015 era a entrega do trabalho, né? Do trabalho final. E inicialmente eu pensei, vou fazer algo voltado para arquitetura, né? Que é o meu métier, né? Primeiro, assim, né? O que me dá o sustento diário, digamos assim, né? A Terral ainda vai dar, ainda não está dando, mas vai dar. E aí pensei, vou fazer alguma coisa com arquitetura, com gestão de pessoas, sei lá. E aí depois fui mudando de ideia. Não, eu devia fazer alguma coisa voltada para as microcervejarias, né? Que é algo que me interessa também. E aí comecei a esboçar o trabalho, né? Sobre gestão de projetos e empreendedorismo.
E aí, quando foi no trabalho, no semestre, no quadrimestre final, tinham 2 professores, a gente não escolhia o orientador, né, eles que escolhiam, e eu fiquei na turma do orientador X, né? E na primeira aula logo, né, quando ele começou a dar aula, eu falei, esse cara não é paulistano não, ele é do Nordeste, pelo sotaque, né? Quando terminou a aula, eu fui falar com ele, né? Professor, você não é daqui não, né? Não sou não, sou do Ceará. Eu disse, coincidência. Aí começamos a conversar. E esse professor era o João, né? João foi meu orientador no trabalho final da Vanzolini. Quando eu falei, olha, eu quero falar sobre microcervejarias, ele, pô, que interessante, cara, vamos ver aqui. Aí a gente foi desenvolvendo o trabalho. Ele me deu 10, né? Eu acho. Não me lembro quanto ele me deu, né? Vocês não vão fazer lavagem de roupa aqui hoje, não, né, cara? Não lembro bem quanto foi, mas se não foi notas. 10, foi 9,5, entendeu? Aí entreguei o trabalho, tal, foi tudo bem, passei, peguei o diplominha, beleza. E a gente começou a desenvolver uma amizade ali. Eu descobri que ele morava perto da minha casa, a gente morava 2 ruas, né? No mesmo bairro. E aí, belo dia, ele me liga, já no outro ano, em 2016. Ele falou, Maia, tu quer escrever o teu trabalho no Congresso Internacional de Gestão de Projetos? Vai rolar? Eu disse, rapaz, não sei, cara. Você acha que tem potencial? Eu disse, tem sim, vamos escrever então. Só como é que eu faço? Ele disse, não, pode deixar que eu pego o trabalho e transformo para um artigo de revista, né? Tem que fazer a redução, né? O trabalho normalmente tinha 60 páginas. 65 páginas, virou 2 pagininhas, 3 pagininhas na revista, né? Aí beleza, aí me mandou, né? Ótimo. Pô, uma outra semana depois, 10 dias, ele falou, cara, o teu trabalho foi escolhido o primeiro lugar dos trabalhos de estudante. Eu disse, meu Deus, esse povo tá tudo louco, né? Desculpa. Aí ele falou, mas tem que apresentar o trabalho no congresso. Eu disse, mas nem fudendo. Desculpa. Fica à vontade, mas tranquilo, mas não, sem chance, cara. Eu não dou aula, Olha, eu me formei em 97, né, cara? Arquitetura lá na Federal do Ceará. De 97 para 2016 tem aí uns 20 anos, né, cara? Então, assim, eu já estava longe da academia e ainda mais para dar aula, que é algo que me aterroriza, entendeu? Apesar de eu ser músico, né, subir em palco e tudo, eu sou baterista. Então, o baterista fica lá escondidinho atrás da bateria, ninguém nota, tá tudo certo, né? Agora, ficar em pé na frente de uma plateia e tal, isso me assustava muito. Eu disse, não, cara, é tranquilo e tal. Beleza, fiz o PowerPoint lá para apresentar e tal. João, tu vai estar lá para qualquer coisa. Ele disse, não vou estar lá, não. Eu disse, mas como assim, cara? Ele disse, não, eu tenho aula na mesma hora. Eu disse, puta merda. Não, tudo bem, beleza. Fui lá, apresentei o trabalho, fizeram perguntas, eu consegui responder, não sei se eu... fiz o que dava para fazer, né? Tinha um professor da faculdade que dizia, olha, quando você não souber, você inventa. Dá tudo certo. Cara, agora, ele falou isso aí, eu assisti aquele episódio do Clóvis de Barros? Isso, cara, no Flow, cara. Ele falando sobre petróleo, cara. Muito engraçado aquilo ali. Aí ele começou a inventar dado, cara. E olhou pro professor, você sabia disso? Aí o professor, com o olho assim, não. Pois anota aí. É abusado, né? Abusado. Eu não cheguei nesse nível aí, não, né? Mas, assim, consegui, fiz a apresentação, tudo bem e tal. E eu acho que no mesmo dia, não me lembro se foi no mesmo dia ou foi outra vez que eu fui buscar uma nota, sei lá. E aí a gente almoçou junto lá no Senac de Santo Amaro, né? Senac Santo Amaro. E aí foi a primeira vez que o João falou, cara, tu não tem vontade assim de levar para frente algo nesse tema do teu trabalho, tipo abrir uma microcervejaria? Eu disse, cara, vontade temos, né? Então vamos conversar sobre isso e tal. E aí a gente foi, né, fazendo reuniões periódicas, assim, inicialmente mais como bate-papo mesmo, e depois a gente foi começando a anotar as coisas e tal. E aí terminou que em 2019 a gente disse assim, então agora vamos, né? Foi em 2018, né, que a gente começou para desenhar a primeira, assim, como é que eu digo? Formatar como a gente ia entrar no mercado, né? Porque a gente começou assim, vamos montar uma cervejaria e tal, não sei quantos 1.000 litros por mês e não sei o que e tal. Quando a gente fazia as contas, rapaz, era zero que não acabava mais, sabe? Eu disse, porra, João, tu tem esse dinheiro aí? Ele disse, eu não. Ele disse, muito menos eu, cara. Então,
vamos ter que ir cortando esses zeros aqui para poder a coisa andar. Resumindo, a gente decidiu ser uma cervejaria cigana, né? A cervejaria cigana, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é uma cervejaria que não tem uma planta própria, né? Não tem uma fábrica. Ela subloca serviços de outras cervejarias para fabricar a sua cerveja. A gente entra com a receita, né? Desenha a receita, manda para a cervejaria, dizendo quais são os nossos insumos, o que é que a gente quer que coloque na cerveja, e eles cobram o valor dependendo da litragem. Né? Há algumas vantagens e desvantagens nesse modelo. Né? Por exemplo, a vantagem é que a gente não está preso a uma planta. Tanto é que isso já aconteceu com a Terral. Né? Nós fizemos a Iparana em São Paulo, em Presidente Prudente, né, na Land Beer, e fizemos a Paracuru na Rei Rou, que é uma cervejaria de Fortaleza. Né? Ou seja, a gente tem essa maleabilidade. Né? Por exemplo, vamos lançar uma cerveja para o público da Bahia. A gente procura uma cervejaria na Bahia, fecha o contrato com eles e fabrica na Bahia. Questão logística, isso é super interessante. É muito interessante. A desvantagem é, por exemplo, se a gente decidir fazer a Paracuru na Land Beer, por exemplo, não há uma garantia de que as pessoas que tomaram a primeira Paracuru vão tomar a segunda e vão dizer, pô, tá um pouco diferente. Porque é uma característica da cerveja artesanal, né? Ela é um produto, né, customizado. Não é uma Heineken, por exemplo, que você toma a Heineken em qualquer lugar do mundo, ela é igual, né? Milhares de processos, testes. Exatamente, Mas eu um acho que controle isso de qualidade muito forte, assim. Eu acho que isso não traz um impacto na qualidade da cerveja artesanal, né? Porque você já está tomando uma coisa que é artesanal. E artesanal normalmente vamos dizer assim, único, né? Exato. Você compra um artesanato, um quadro, alguma coisa, normalmente aquilo é único. Lógico, vocês vão tentar fazer o mais similar possível, porque eu estou tomando Iparana, que é a IPA, né, da Terral. Eu quero que o gosto seja parecido com a minha experiência que eu tive na minha primeira vez, né? Mas eu acho que o impacto em qualidade para uma cerveja artesanal, ele não cai aí nessa questão dessa pequena diferença do sabor. Uhum. Ela entra em outros aspectos, na minha opinião. Não é assim, não é nem questão de qualidade, é mais de unidade do produto, né? Padronização. Que a gente se preocupa um pouco, mas como você falou, como é uma cerveja artesanal, isso é mais maleável, né? Sim. Isso é mais maleável porque você tem um produto que é único, né? Entendeu? Então, assim, aí a gente pensou, vamos ser cigano, mas vamos ter que ter uma unidade de venda para a gente conseguir, né, rodar essa cerveja. O que é que a gente pensou? Pensou num Biowagon, que é o nome chique para carretinha. Né? Então, nós temos a carretinha da Terral, né, que a gente pluga nos nossos carros e leva para venda em eventos ou em algum ponto de venda e tal. E a gente decidiu estrear no Carnaval de 2019, né, na Rua dos Pinheiros. E foi a experiência mais maluca e mais legal de todas, né? Porque vou contar aquela história lá do estacionamento, né? A gente tinha fechado com o estacionamento, sei lá, um mês antes, né? Tudo certinho, bonitinho. Quer dizer, mais ou menos, né? Você lembra que eu falei assim, vamos fazer um contrato? Sim. O cara falou, não precisamos de contrato. Aqui é palavra fio do bigode. Eu disse, agora sim, eu gostei, né? La garantia sou eu. Rapaz, pois quando chegamos lá com o carrinho cheio de chopp, Sábado de carnaval. Sábado de carnaval, na Rua dos Pinheiros, tinha um stand da Ola, gigante, dentro do estacionamento. Ola camisinhas, né? Eu disse, e agora, João, o que é isso? Cara, simplesmente o cara alocou o estacionamento dele, esqueceu da gente, alocou para outra empresa. E a mulher da empresa, não pode pôr aqui dentro, não. Se vocês quiserem colocar aí na calçada. Que terror, meu amigo. Sábado de manhã, tinha, sei lá, 200 litros de chopp dentro do carrinho, né? Sim. Eu disse, João, agora lascou tudo, né? Ele disse, não, calma, eu já estava meio nervoso, assim, né? Até machuquei o dedo na hora de desplugar o carrinho lá, abriu aqui. Acho até que tinha que levar ponto, mas na hora eu não notei. Né? Eu sei que saiu o João de um lado da Rua dos Pinheiros e a minha prima Larissa, que estava nos ajudando, do outro lado da Rua dos Pinheiros, perguntando de comércio em comércio para ver onde é que a gente conseguia colocar esse carrinho, né? E aí, eis que o João já cansado, que ele andou ali, sei lá, umas 10 quadras na Rua dos Pinheiros,
deu fome, ele parou para comer uma tapioca. E tinha um cara vendendo a tapioca lá, o Márcio, né? Aí ele pediu a tapioca, aí olhou pro lugar, e aí viu o carro do cara atravessado na vaga, e ele disse, pô, esse carro tá meio estranho aí. E aí começou a conversar com o cara sobre... Tava com um carrinho, não sei o quê, e o cara falou, não, a proprietária daqui é gente boa, você quer falar com ela? Eu ligo aqui para ela. Cara, em 15 minutos o João fechou a locação das 2 vagas de estacionamento, era uma farmácia de manipulação. Farmácia de né? manipulação. Olha só que... né? Conjuntura astral, né? Tapioca, o João com fome, farmácia de manipulação e um carrinho com 200 litros de chopp. Tudo na mesma história, entendeu? Colocamos o carrinho lá, rapaz, e não teve lugar melhor, porque terminou que foi melhor localizado, era pertinho da estação Fradique, de metrô, então tinha um movimento muito maior do que lá no comecinho da Rua dos Pinheiros. Né? Sim. E aí fizemos o pré-carnaval, fizemos o carnaval, e ainda fizemos o pós, né? Acho que um dia do pós-carnaval, né? Teve um dia de pós também. É porque a Rua dos Pinheiros, para quem não é aqui de São Paulo, a Rua dos Pinheiros é uma das ruas que no carnaval tem muito bloquinho passando, né? É um dos pontos que aglomera mais gente, né? Aglomerava, né? Agora, 2020 não rolou, né? Nem 2021, né? E aí... 2020 rolou, 2020 sim. teve, 2020 rolou. teve. Rolou, teve até terral na Teve. rua Isso, Francisco Leitão. Exatamente, foi já outro ponto que a gente colocou. 2021 não teve, agora 22 com certeza algo vai acontecer. Então foi isso, a gente nós saímos daquele número, né, astronômico da cervejaria e entramos num ramo mais, que o capital inicial fosse menor, para a gente conseguir viabilizar o nosso negócio. E tá andando, né, cara? Já lançamos 3 rótulos, o próximo é a Taíba, né? Se Deus quiser. E estamos indo, né? Tá desenrolando. Ô, Maia, isso é super legal. Fala resumidamente, os prós e contras de não ter uma planta, de adotar esse estilo de produção cigana e também dar uma dica pro pessoal aí, alguém que queira começar. É um mercado bem grande, tem espaço para todo mundo. E de como é que o cara faz para procurar uma cervejaria dessa, para produzir a cerveja dele, como é... De maneira resumida, claro, só para dar uma força para a turma que está começando agora também, que é um dos objetivos aqui do The Bigs, é a gente distribuir conhecimento e somar forças aí. Legal. Olha, pró e contra eu até já falei um pouco, né? Os prós é aquela questão da facilidade que você tem de produzir em qualquer lugar do Brasil, né? Que você aluga a fábrica em qualquer lugar. Os contras talvez seja essa questão da padronização dos produtos, né? E assim, às vezes você tem cervejarias que você vai locar e ela tem uma litragem mínima, que às vezes está fora do teu cacife, né? Ali você não tem lugar aí que só produz a partir de 2.000 litros. Às vezes você não tem mercado para dar vazão, né, no início a 2.000 litros. Às vezes a cervejaria só produz em barril, ela não invasa. Aí você tem que escolher, né? Eu tenho que vender para bares, então, ou tem um carrinho como a gente tem. E às vezes o contrário, não, cara, eu não invaso em barril, eu só invaso em lata. Mas eu queria mandar para os bares e tal. Então é uma questão de logística e de você procurar as cervejarias, que é muito fácil também, né? Você, por exemplo, no Instagram, se você colocar cervejaria artesanal, nossa, você vai ter um mundo para ver. Um mundo mesmo, assim, e de todos os estilos, todos os lugares, tudo que você quiser imaginar. E várias dessas, elas fazem o serviço de cigano, né? Porque, assim, imagina que a gente tivesse tido aqueles, né, vários zeros ali. Vamos montar a nossa fábrica? Vamos. A gente monta uma fábrica lá, ó, gasta ali, sei lá, uns 500 mil reais, 500 mil e 1 milhão. Você abre uma fábrica com uma cozinha de 500 litros e 10 fermentadores de 500 litros. Beleza. Pode acontecer por exemplo, a Terral, pode acontecer da gente ter os 4 ou 5 rótulos rodando, mas tem lá 3 fermentadores que estão inativos, né? Que é assim, é por isso que as fábricas chamam os ciganos, porque é bom para eles também, é uma relação de ganha-ganha. Eu não tenho a fábrica, alugo deles. Eles têm a fábrica que está parada. E fábrica parada perde dinheiro, né?
Você vai ter 3 fermentadores lá vazios, porque se eu posso estar com eles, né, funcionando. Então, para quem tem a fábrica, é muito bom que existam os que não têm, porque há uma troca, né? Você mantém a fábrica do cara funcionando e você que não tem a fábrica, você tem uma planta a seu serviço, né? Então, assim, para quem está iniciando, o que é que eu aconselharia? Você fazer um planinho de negócio para ver o que é que você quer. Porque às vezes o cara não quer ser cigano mesmo. Desde o começo ele diz, não, nem que eu monte uma fabriquinha no fundo do quintal com 2 fermentadores de 100 litros. Beleza. Aí você cai numa outra questão legal, que aí tem onde você pode montar a sua microcervejaria pelo plano diretor, né? Não é todo lugar que pode. Por exemplo, dentro de São Paulo, são poucas as áreas que você pode ter uma fábrica mesmo, né? A não ser que seja um brew pub. Porque o que é o brew pub? É onde você fabrica e vende no mesmo local, né? Ela é envasada só em barril e ela é servida naquele próprio local. Aí você pode. Você não pode envasar essa cerveja. Então, se tem um brew pub, eu quero fazer a minha cerveja em lata. Não pode. Aí você vai ter que contratar realmente uma outra empresa. Entendi. Botar num caminhão a sua cerveja, levar para um lugar, envasar, depois vender. Mas dentro do estabelecimento só pode se for cliente final, chopp. Então, cabe a quem está querendo começar fazer esse prognóstico, né? Depende do capital que você tem, depende do intuito que você tem com a sua cerveja, depende da logística que você tem, depende de qual público você quer oferecer a sua cerveja, né? Mas um caminho bom é procurar as cervejarias existentes e entrar em contato. Olha, vocês fazem para cigano? Não faz, beleza, liga para outro. Faz para cigano? Faço. A partir de quantos litros? 500 litros, legal. Não, a partir de 2.000, não consigo. Mas hoje é muito fácil de você ter essa rede, entendeu? Legal. Maia, acho que é muito legal a gente também até comentar aí também para quem está nos assistindo, nos escutando, que é o processo de montar a receita, né? Porque tem o lance do mapa e tudo mais. Eu acho que é importante até falar um pouco sobre isso. Conta aí para o pessoal aí como que seria a construção dessa receita e como que é esse processo de construir essa receita. Até mesmo conta um pouco porque tem um processo, né? Uma vez você faz a cerveja em casa, quando você vai levar aquela cerveja para produzir 500 ou 1.000 litros, ela sofre algumas adaptações que são relacionadas não só ao processo produtivo, mas também estão relacionados a saber, olha, você está usando aqui 2 lúpulos que talvez o aroma e o sabor não são muito parecidos, né? E quando você conversa com o mestre cervejeiro, ele dá umas dicas nesse sentido. Fala um pouquinho aí para o pessoal que está nos escutando aí, nos assistindo um pouco sobre isso, Maia, da receita que o Maia fazia em casa, nas panelinhas, para a receita produzida em maior escala, como foi o nosso caso. O João está bem esperto já, né? Já deu uma explicação aí bem eloquente, né? Mas é mais ou menos isso. A gente monta a receita em casa, eu, por exemplo, faço em 20 litros, né? Em casa. E, assim, é uma coisa que a gente nunca para de fazer. Mesmo os grandes cervejeiros, tenho certeza que eles fazem ali na cozinha da casa dele. Porque Será que o Jorge Paulo Lemann tá fazendo uma cerveja agora, cara? Não, mas aí aí eu acho que você levou muito lá pra cima, sabe? Levou muito lá pra cima. Vamos falar aqui o cara da Colorado, por exemplo, né? Talvez ele faça cerveja em casa, né? O Lemann acho que não faz mais, não. Ele tem outros monitores pra ficar olhando, sabe? É outro nível. Mas, enfim, aí você faz em casa, e aí quando você vai passar pra indústria, né, os equipamentos são diferentes, o volume é muito maior. Por exemplo, você tem que calcular, em casa a gente calcula muito, assim, imprecisamente, mas, por exemplo, perdas, né? Ela vai evaporar quanto na fervura? Né, o BioSmith, que é o aplicativo, o programa que eu uso para montar a receita, ele até tem, né? Você bota lá as características do seu equipamento, por exemplo, panela de alumínio, 20 litros, né? Panela de alumínio, ela tem um coeficiente de perda de volume por evaporação. Na indústria é de outra forma, é um negócio que é fechado, por exemplo, né? É hermético. Então, são outros parâmetros, né? Por isso que a gente contrata uma consultoria para poder equalizar essas coisas. Por exemplo, lúpulo, né? O João deu o exemplo aí, eu uso o lúpulo X e o Y porque um é de aroma, outro é de amargor e tal. E às vezes o consultor diz assim, não, cara, tu vai gastar dinheiro à toa, porque esse lúpulo aqui ele
ele não vai ser necessário. Porque esse outro aqui, ele já dá um aroma se você adicionar em outro momento e tal. Então, assim, quando você passa para a indústria, entram outros aspectos, né? De financeiro, né? Para você conseguir... A cerveja artesanal já é um produto caro, né? Então, se você conseguir minimizar um pouco esses gastos sem que perca a qualidade, já é um avanço, né? Porque quando você faz em casa, você pode dizer assim, vou tochar aí 10 gramas de lúpulo por litro no dry hop. Vai ficar bem aromático, mas assim, talvez 7 já resolvesse o problema. Então aí entra a conta do que é de fato necessário para atingir aquela especificação, né? A expectativa de quem está produzindo a cerveja. Exatamente. Né? Às vezes você fazendo em casa, você acaba gastando mais insumo do que deveria e seria necessário. Né? Porque assim, a gente também não se importa muito em casa, porque afinal de contas são 20 litros só, né? Então, até para uma experiência maluca, você diz assim, se eu perder dinheiro, vou perder ali R$150, né? R$200. Agora, se fazer uma experiência maluca numa leva de 1.000 litros, aí já é uma perda, né? E acontece, né? Tem cervejarias aí que já disseram, nós perdemos mesmo. Teve que jogar 5.000 litros de cerveja no lixo. Né? E 5.000 litros de cerveja, dá uma boa grana, né? Sim. Então, assim, se você tivesse esses parâmetros todos afinados, né, para quando vai para a indústria, a probabilidade de dar erro é menor. Né? Isso eu acho que é para todo negócio, né? Todo negócio você tem Quanto mais você projeta no papel, né, mais você tira o problema do real. Né? E a gente teve experiências assim, na própria Terral, né? A gente projetava tudo, eu acho que assim, não tem como dar errado. E dá errado, né? Sim. Esse exemplo do estacionamento é né, cara? Assim, era uma coisa simples, mas que podia ter ferrado com a nossa vida, entendeu? Sim, teve um caso também que acho que é interessante até comentar na Terral, quando a gente foi partir para, vamos dizer, para ir na prefeitura para regulamentar todo o CNPJ da empresa, um dos desafios que teve aqui em São Paulo, que a gente teve, foi porque, assim, no momento que eu cheguei na subprefeitura, perdão, as pessoas não sabiam colocar a Terral, vamos dizer, ela não se enquadrava como food truck, né? E, ao mesmo tempo, aqui em São Paulo, especificamente falando, não se pode vender cerveja na rua, você tem que estar em locais privados. Isso é o motivo da gente estar buscando a farmácia de manipulação, que a gente estava dentro do estacionamento dela. Então, a gente poderia vender por conta disso, né? Então, salvo casos especiais, que é Carnaval, por exemplo, que vem uma cervejaria mainstream e negocia junto com a prefeitura, e aí tudo bem, né? Então, nesse caso, Davi, acho que é até legal pontuar, porque como é uma coisa nova esse lance de beer wagon, né, de tipo, ter um carro que vende cerveja, isso ficou até um pouco desafiador, porque coisas do tipo, poxa, se eu quero regulamentar, uma coisa que a pessoa perguntava era, onde é o seu espaço para eu fazer uma análise da vigilância sanitária? Tipo, poxa, que espaço? É só a carretinha, né? Então... Aqui na frente, amanhã eu trago. Então, isso foi um dos desafios, porque eu cheguei na subprefeitura e falei, e aí eu fui conversar com a pessoa, ela falou, olha, isso não é comigo é food truck. Aí eu fui conversar com outro, não, se for bar ou algo como o Maia falou, que é um brew pub, eu vou precisar de um local. Eu disse, mas, poxa, como assim que local? Hoje o carretinho tá lá em casa, mas na próxima semana pode estar na casa do Maia, ou na outra pode estar no estacionamento. Então não tem um espaço físico, né? E aí, nesse caso, até o posicionamento da marca teve que ir para um posicionamento de comércio, né? E aí sim, findar como, de fato, um local físico que ficou depois, a gente pegou e colocou um endereço específico, né? Mas porque é uma coisa nova, né? Assim, não existia até então esses beer wagons, né? E aí foi um dos pontos que a gente teve de desafio também, logo depois dessa experiência lá na Rua dos Pinheiros, né? E acho que um outro ponto também que é legal até pontuar aí com o lançamento da Beberibe é que foi a mudança a gente fez agora com a Beberibe, com o lançamento da Beberibe, foi a mudança de garrafa para lata, né? E aí o Maia pode até comentar um pouquinho aí do que é que ganha, o que é que se perde nessa mudança. Então, na verdade essa mudança veio como natural, né? Assim, porque o fornecimento de garrafas, ele está bem bamba no Brasil, né? Assim, não é só a Terral que está sofrendo, né? Tá faltando garrafa mesmo no mercado. Quando eu falo tá faltando garrafa, são justamente as cervejarias artesanais menores, né? Porque, sei lá, imagina a Ambev deve ter a fábrica dela de garrafa, então ela não tem problema com isso, né?
Mas assim, as cervejarias menores têm sofrido, né, com fornecimento de garrafa. E aí a gente passou naturalmente para a lata, né? Tanto é que isso é uma coisa que é do próprio mercado, né? Antigamente você dizia assim, cerveja em lata, cara, é cerveja de baixa qualidade. Fica parecendo até com aquela coisa do vinho que não tem rolha, né? Para quem não entende, assim, diz, eu vou tomar um vinho, não tem nem rolha. Você sabe que isso é um mito, né? Exatamente, é um mito. Mas assim, para quem não entende, o cara olha e diz assim, não vou tomar um vinho que abre assim, né, de tampa de metal. Não tem nada a ver, os vinhos da África do Sul, né, vários não tem rolha, né? E aí a gente passou naturalmente para a lata, porque depois as coisas começaram a mudar no mercado e é legal ter lata, né? E aí, assim, naturalmente a gente foi mudando para isso. E eu só vejo vantagens, né? Porque assim, o transporte é mais barato, né? Porque o volume é menor. Por exemplo, a garrafa tem 500 ml. Nossa garrafa que a gente usa é aquela garrafa inglesa do pescocinho alto, assim. 500 ml. Ela pesa 850 gramas. A lata tem 473 ml. Com a lata e líquido, ela pesa 550 gramas. Né? A garrafa tem 23 centímetros de altura. A lata tem 16. Então, você põe dentro da caixinha de 12, quando você pega lá, né, 50 caixas, o volume é quase a metade. Né? Então, a cubagem é diferente. Né? Então, a cobrança do transporte, do frete, é outra. Né? Porque você paga pelo espaço, não só pelo peso. Né? Exatamente. Quando o cara tira a medida, eu quero caixa tal. Você chega lá no correio, eu quero caixa tal. O cara vai tirar a medida e o peso, E o peso, exatamente. Então, é uma relação entre volume e peso, né? Então, quando você manda a lata, é muito mais fácil. Outra coisa, risco de quebra, né? Tudo bem que uma lata, quando amassa também, ela perde... Ela não fica boa, né? Porque a lata, ela tem um filme, né, interno, para proteger o líquido, né? Então, se é uma lata amassa, corre-se o risco desse filme abrir um espaço para contaminação com o alumínio, né? Por isso, você vai no supermercado, dá uma palpadinha na lata, né? Ver se ela não está amassada. Né? É uma dica, né? Tem gente que pega a primeira e tal. Quando você vai olhar, ela está um pouco amassada. Isso pode atrapalhar o produto, né? Mas, assim, de garrafa para lata, as vantagens são essas. Desvantagem é o quê? Por exemplo, se você vende para um restaurante, né? Você vende para um restaurante que as pessoas vão jantar um peixe... Aí o cara diz, gostei, Beberibe, quero. Aí o cara traz a lata. Não é. As pessoas acham feio, né? Não é chique você tomar uma lata num restaurante legal. A garrafa, ela é mais adaptada para esse tipo de público. Por outro lado, você vai num empório que vende cerveja artesanal, eu diria que hoje em dia, uns 70% é lata. O resto é garrafa. E para você sair com ela, você beber na rua, a lata ela é mais ergonômica. Ela é mais fácil, né? E assim, ela é inviolável, né? Ela é inviolável. Vamos supor que alguém no meio da estrada de São Paulo para Fortaleza, eles roubam nosso carregamento de garrafas da Terral. O cara pode tirar a tampinha, mudar o líquido e depois tampar de novo. A gente não vai notar. A lata não. A lata é inviolável. Abriu, não dá mais para... Não retorna mais. Você não consegue pegar uma lata, abrir a lata, botar outra bebida dentro, tirar, né, a que você quer substituir, botar a água dentro e ela não fecha mais, né? Isso é interessante, né, cara? Segurança do consumidor até, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, na realidade, né? Você vê o pessoal fraudando aí bebidas, uísque, até inclusive cerveja, né? Você vê vídeos na internet. Em garrafa, em lata não dá. De fato, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Legal, cara. Muito legal. Agora, deixa eu tirar uma dúvida aqui, cara, que eu acredito que muita gente tem e o que é que vai na cerveja? Porque o pessoal fala, você toma uma vamos falar da Vitibia, que é a Beberibe, né? Ela tem o sabor com tangerina. Vai tangerina na cerveja? O que é que... Por exemplo, vedete, coentro, não sei o quê. Vai coentro na cerveja? Vai. Cara, porque, tipo assim, como é que funciona isso? Como água, malte, lúpulo, o que é, entendeu, o Maia? Olha,
Isso aí é uma pergunta interessante, porque no caso da Beberibe, vai sim, né? Cascos de tangerina e sementes de coentro. Não é o coentro que a gente come no nosso banhão de 2, não. São sementes, né? Aquelas bolinhas. Mas assim, por exemplo, se você pega uma Weissbier que tem muito aroma de banana e de cravo, isso não é banana nem cravo, né? Isso é decorrente da fermentação. Então, assim, por isso que a cerveja é uma bebida mágica, né? Porque você diz, nossa, eu tô sentindo um cheiro de maracujá. Tem maracujá? Não, não tem, é do lúpulo. O lúpulo, ele dá esses aromas, esses sabores. Algumas cervejas você realmente tem uma adição. A Beberibe é uma delas, né? Aliás, as Witbiers, em geral, elas têm casca de fruta cítrica e a semente de coentro, que é para dar a refrescância. E, às vezes, pimenta rosa. Quase entrou pimenta rosa, né? Teve um lance que tu comentou aí, Maia, da pimenta rosa, que quando a gente foi fazer o teste, né, análise sensorial da cerveja, quando a gente foi fazer o teste, foi feito, acho que foram 3 bases, né? Uma com pimenta rosa, outra sem pimenta rosa, e a outra com a pimenta rosa e o coentro. Acho que ficou assim, até mesmo para fazer pra gente notar o real sabor, né? E quando a gente experimentou aquilo, parecia que a gente estava tomando um caldozão, assim, acho que sabe, como se fosse uma canja quase, né? E aí a gente falou, cara, não dá, que senão vai virar um sopão e a pessoa não vai estar tomando uma cerveja, vai estar tomando vai lembrar de uma sopa, né? Era uma sopa perfumada, né? Sim. Porque a pimenta rosa, ela dá um perfume, assim, né? Mas não harmonizou legal com a tangerina e com o coentro. Então a gente decidiu tirar a pimenta rosa. Mas, assim, há ingredientes realmente de frutas, né, de condimentos e tal. Agora, muitos aromas e muitos sabores, eles vêm exclusivamente do malte e do lúpulo, né? O lúpulo dá sabor, dá aroma de maracujá, ele dá aroma de grama, né, grama recém-cortada, né, aquele cheirinho de mato, são os lúpulos herbais. Os maltes, eles dão aquele caramelo, que às vezes você sente nas cervejas mais, numa Red Ale, por exemplo, numa Bock, né? Você sente mais o caramelo, vem do lúpulo, ou vem dos maltes, né? Existem, então, maltes e lúpulos diferentes? Centenas deles, entendeu? Centenas deles. Inclusive, assim, o Brasil está entrando com força na produção de lúpulo, né? Que era uma coisa que não existia, né? Hoje já existem lúpulos feitos no Rio Grande do Sul, se não me engano, em Minas Gerais também, que, assim, as pessoas com quem eu converso, e são caras que entendem bem do assunto, eles dizem, olha, não está deixando nada a dever para os lúpulos americanos, por exemplo, para os lúpulos da República Tcheca. E, assim, a gente está conseguindo fazer, porque o lúpulo é uma plantinha chata, né? É uma plantinha que ela precisa de frio, mas ela precisa de sol, e ela não aceita muito vento. Não pode ser um lugar que venta muito. Então, assim, o cara tem que ter um terreno perfeito para colocar o lúpulo. Não pode ser um descampado que tenha muito vento. E tem que ter uma temperatura baixa, mas ao mesmo tempo tem que ter sol. Então, assim, são muitas variáveis para você ter uma planta de qualidade, né? O lúpulo é da família da maconha, né? Se você não sabe. Ele é do mesmo... Ah, é? É. Ele é não vai inventar de fumar lúpulo que vai dar dor de cabeça. Né? Mas, assim, é da mesma família, né? É da mesma... Eu não vou saber agora o nome científico dele, mas ele é da mesma família da cannabis, né? Interessante. Cara, e a poesia? A poesia entrou como, eu acho que o último tempero, né? Depois do lúpulo, cabe mais alguma coisa? Cabe a poesia, né? A poesia veio mais, assim, da minha parte, né, João? Sim, com certeza. O João fala que não é poeta, mas, assim, todo mundo é poeta, né? Basta você querer escrever, botar a alma pra fora que vai sair alguma coisa. Pode ser uma poesia bem ruim, mas vai sair. Entendeu? Vai sair. Isso veio, cara, sei lá, desde da década de 90 que eu comecei a escrever poesia, né? Que a gente tinha um grupo lá em Fortaleza chamado Confraria dos Canalhas. E a gente só se reunia em bar. Né? Todas as reuniões do grupo eram em bar. Quando a gente tentava fazer em outro lugar, não rolava, não era legal. E eu, quando a gente montou a Terra, eu pensei, cara, a gente precisa achar uma coisa para dar uma liga nessa... Senão seremos somente mais uma fábrica de cerveja artesanal. Não que isso não seja importante. Na verdade, é a coisa mais importante, né? Você
fabricar uma cerveja diferenciada e que agrade as pessoas. Mas a gente pode ter um plus a mais aqui, né? E aí a poesia veio meio que naturalmente, porque assim, todo poeta que se preze, quer dizer, não todo, né? Tem poeta que não bebe, mas assim, todo poeta, quase todo poeta já escreveu na mesa de bar. Ou então se inspirou numa mesa de bar e chegou em casa e escreveu, né? Ou assim, quando você está com algum problema ou como está feliz demais, você sempre pensa, vou tomar uma cerveja, ou vou tomar um vinho, vou tomar, sei lá, qualquer coisa. E a poesia vem junto, né? Você sempre escreve ali, quem nunca escreveu num pedacinho de papel ali alguma coisa, até um bilhetinho para né? Um crush, né? Que agora chama crush, né? Não quero ser cringe, né? Rapaz, mas o Maia já tá com 4 livros, né, Maia, escritos já? 4 livros, né? É o Estradas, né? O último saiu agora em 2020. O primeiro foi o do Escuro e Depois, em 2012, que era de contos. O segundo foi o Estradas, 2014, de poesia. O terceiro foi o Infine, que é de contos também, 2015. E 2020 agora, no meio da pandemia, eu cometi a loucura de lançar o primeiro romance, né, o Sertânica. E foi bem legal, porque foi a primeira vez que eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, né? Os outros 3 livros eram recurso próprio, né? E o Sertânica é um espaço bem... O Maia conta um pouquinho do Sertânica. O Sertânica é uma ficção científica que se passa nas terras e mares cearenses, né? O espaço temporal do livro vai de 99 até 2205, uma coisa assim. Ou seja, é uma viagem assim no tempo, né? Tem lembranças né? Tem uma personagem lá que ela vive em 1999, ela escreve um diário e tal. Eu não vou dar muito spoiler, não, senão o povo não compra o livro, né? Mas assim, Sertânica é o nome de uma cidade submarina, né? Fica no litoral do Ceará. E é uma das dezenas de cidades submarinas que existem naquele espaço temporal do livro, né? E dentro do livro, o que é que eu mostro muito, assim, intolerância, né? A tecnologia, a relação entre espécies diferentes, porque no livro o ser humano não é a única espécie inteligente que mora na Terra, né? Existe outra espécie. E aí meio que é uma metáfora, assim, do que existe hoje, né, cara? Hoje o ser humano briga com o próprio ser humano, né? Por causa da cor da pele, por exemplo, né? Agora, você imagina se existisse outra espécie inteligente na Terra, como é que a gente ia lidar com isso, né? Se a gente não aceita nem quem tem uma religião diferente ou tem uma cor diferente da nossa, imagina uma outra espécie, né? Que tem uma cara diferente da nossa, né? Tem características físicas diferentes e é mais inteligente do que o ser humano, inclusive. Eu quis colocar isso, né? Esses caras são mais inteligentes do que o ser humano. Como é que a gente aceitaria isso, né? Não pode nem dar muito spoiler, não, que senão não compra, né, Maia? Então. Onde é que o pessoal pode achar o Sertânica, Maia? Cara, o Sertânica está sendo vendido basicamente pela internet, né? No meu site, marcosmaia.tk. marcosmaia.tk. Todos os livros estão lá. E um ponto também que acho que é legal comentar, Maia, é da Terral, todas as cervejas têm uma poesia, né? Isso. E aí, a primeira, acho que a Iparana tá com uma poesia tua, né? No rótulo da garrafa minha. Isso, e fora tá com a poesia do Gabriel Aragão. Do Gabriel Aragão, que é da banda, esqueci o nome da banda. Selvagens à Procura de Lei. Isso, uma banda lá. Uma banda lá de Fortaleza, né? Cara, Maia, você tava chegando aí e você tava chegando com um violão, cara. O que é aquele violão? O que é que você vai aprontar pra gente aí hoje, cara? Sejamos sinceros, né? O violão nem é meu, o João que inventou essa marmota aí, entendeu? Rapaz, eu falei assim, eu disse, não, rapaz, o Maia vai e, assim, o nome da nossa cervejaria é Terral e acho que poderia o Maia tocar uma palhinha aí da onde vem esse nome todo da Terral, que lógico, tem o nome da música, né, da canção, do Ednardo, né? Ednardo, Mas tem também o lance aí do vento, né? Que aí o Maia pode contar um pouquinho mais aí da história desse lado.
Na verdade, eu vou contar a história desde o começo, né? De como se chamaria Terral, né? Não sei se eu posso, né? Pode. Então, a Terral antes se chamava Maia Saunders, né? Que nome bonito, né? Maia sou eu, Saunders é ele. Maia mais Saunders. Né? Fizemos a logomarca, o Marcos Paulo que fez, inclusive. Né? O Marcos Paulo é o nosso homem das artes gráficas, né? Ele que outro sócio da empresa. Ele que desenhou toda a identidade visual da Terral, desde a logomarca até a adesivação do carrinho, os rótulos das cervejas, até o papel timbrado, o porta-copo, tudo, né? Tudo ele que fez. E assim, fez à distância, né, João? Porque quando a gente fechou que ia montar a fábrica, ele ainda morava no Brasil. Daqui a pouco ele disse, cara, vou me mudar, vou sair do país. Eu disse, não, mas aí para nós não muda muita coisa, porque tudo, né, a comunicação é tranquila. Aí ele foi morar em Maputo, né, capital do Moçambique. E tem uns 20 dias que ele mandou uma mensagem, disse, tô saindo de Maputo. Ele disse, vai voltar para o Brasil. Eu disse, não, vou para Istambul. O cara tá morando em Istambul nesse momento, entendeu? Ou seja, ô Marcos Paulo, daqui a pouco, cara, tu volta, né? Porque a Terra plana é redonda. Então, daqui a pouco você chega de volta no Brasil, né? Mas, enfim, aí a gente botou o nome de Maia Saunders, tudo legal e tal. Fizemos um pré-lançamento da Zumbi, né? Nossa Black IPA, que ficou deliciosa e tal. Ficou muito boa. Isso foi acho que foi 2016 mesmo, né? Logo quando a gente estava pensando em montar a cervejaria, a gente falou, vamos fazer uma, e os 20 litros, a gente engarrafa naquelas garrafinhas de 250 ml e faz uma festa pra galera degustar. Então, você ganhava a cerveja, né? A gente fez as fichinhas, né? Para as pessoas darem sua impressão, né? Do que acharam da cerveja e tal, beleza. Poxa, tá tudo indo bem. Daqui a pouco o João me liga e diz assim, cara, não vai rolar mais Saunders. Diz que foi, João, desistiu. Ele disse, não, cara, a minha irmã falou o seguinte, todas as empresas da nossa família que botaram o sobrenome Saunders quebraram. E assim, acho melhor você não se meter com isso aí. Tira esse nome e tal. Aí quando o João me ligou, eu pensei, puxa vida, eu não acredito nessas coisas, né, cara, Mas é melhor, né? Por via das dúvidas, Vamos prevenir. Por via das dúvidas, beleza, vamos trocar o nome. Aí foi aquela saga, né, pra achar um nome, né? Jangada, Duna. E já tinha um apelo que a gente queria puxar das lembranças do nosso Ceará, né? Isso. Então, isso já... Aí foi a ideia realmente de fazer essa trama aí pra chegar no nome da Terral. E aí chegamos no nome Terral, que é o nome do vento, né, que sopra da terra pro mar, que é o vento que desenha as ondas e tal, o vento dos jangadeiros também. E aí eu acho que, né, ficou interessante, porque o Marcos Paulo pegou esse mote, né, fez a logomarca, que tem muito a ver com... O Marcos Paulo também é cearense. Tem muito a ver com é arquiteto também, né? Tem muito a ver com a vela da jangada, né? Se você olhar a logomarca, o A do Terral é bem a vela da jangada mesmo, tal. Então, assim, aí, o que é que a gente pensou? Já que chama Terral, vamos fazer o seguinte, vamos batizar as nossas cervejas com o nome das praias, né, do Ceará. E assim, aí foi um brainstorm para a gente descobrir afinidades minha e do João, da Iparana. Por que Iparana? Iparana não é tão fácil, Iparana, né? Então foi um nome que já veio pronto de fábrica, né? Mas Iparana era uma praia que eu frequentava muito, né, quando era adolescente e tal. Quando ela de fato existia, assim, que ela foi meio combida pelo mar e tal. Beberibe, né? Tem a coisa da tangerina lá do João. Opa! Né? A mãe dele botava a tangerina para ele comer, para ele ficar quieto dentro do carro, né? Sei lá, Taíba, né? Outras histórias, que aí eu também não vou contar agora, porque senão, né, perde a graça quando elas saírem, né? Legal. Quando elas saírem. Mas acho que é isso, né, João? Sim. E aí, no caso, tem uma canção, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho que levar o violão. O Maia, para quem tá nos escutando, ele é multimúsico, né, Maia? Não, na verdade eu sou baterista, né? mas você arranha também no violão, que então, quando a gente tava nas nossas reuniões, o Maia sempre, eu falava, João, deixa eu pegar o violão aí, e o Maia tocava umas canções lá eu acho que a palavra é essa mesmo, arranho.
né? Só arranha o violão. Vamos escutar então um pedacinho aí da Terral, Maia? Vamos, peraí. Deixa eu... Davizão, tu vai cantar, viu? 1, 2, 1, 2. Eu venho das dunas brancas, de onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, aonde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito enganos mil. A terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aperreia, eu tenho sol e areia. Sou da América, sou da América, sou da América. Eu sou a nata do lixo, eu sou do lixo da aldeia, eu sou do Ceará. Aldeia, aldeota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, eu sou do lixo da aldeia, eu sou do Ceará. Aldeia, aldeota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. A praia do futuro para o velho e o novo são os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, vendo a vida espalhou. Luzindo na madrugada, braços corpos suados, na praia falando amor. Vai, canta. Mais bonita do grandão, né? Rapaz, se eu cantar aqui, só destrói. Ô, saudade de casa, só vocês viu, mesmo, viu? Pra me Ô, fazer pagar saudade esse de mico. casa, ô, saudade de casa. É isso aí, é isso aí. Eu Show. quero dizer para quem escutou isso que eu não sou violonista, né? Eu sou baterista. Então, deem o seu desconto aí. Cara, muito bom, cara. Bom, a gente tá quase chegando ao final aí do nosso episódio. Maia, cara, muito bom te ter aqui. Falei pro Davizão que ia ser uma honra assim, te trazer para contar um pouco aí dessas histórias aí da Terral e como tudo começou. E acho que o mais importante disso tudo é mostrar realmente essa afinidade que a gente colocou, não só, mais você colocou, inclusive, esse lance da poesia no meio dessa construção da cerveja, né? E aí vem toda essa parte artística, essa parte cultural, e quanto isso é importante até mesmo para quem, enfim, vai comprar as cervejas, e aí traz todo aquele aspecto também, não só da bebida em si, né, dessa análise sensorial da bebida, mas também, acho que uma vez você comentou do aspecto que está em volta, poxa, eu tô lendo uma poesia aqui, tô lendo um poema aqui, e tem esse outro aspecto aqui de relacionar com isso, né? Então, acho que ao meu ver, foi o diferencial da Terral ter esse último elemento aí na água, malte, lúpulo e poesia, né? Isso. Legal, cara, legal. Maia, foi um prazer te ter aqui com a gente. Deu até saudade de casa, essa cantiga aí que você tocou pra gente. Porcamente cantei pra você. Não, foi excelente, cara, foi excelente. E, cara, foi excelente aprender contigo. Até lembrei do meu tio, irmão do meu pai, o meu tio Júnior, até mandar um beijão pra ele, que também fabrica cervejas artesanalmente em casa para consumo próprio, mas as cervejas dele também são uma delícia. Então foi super legal esse episódio, cara.
É isso aí. Maia, como o Davizão costuma falar, aqui não é o show da Xuxa, né? Mas manda um beijo, um abraço aí para quem você gostaria e, enfim. Rapaz, eu só queria primeiro agradecer a vocês terem me chamado aqui, né? Porque essa iniciativa do The Bigs, cara, tá sendo muito interessante, assim. Eu que tô acompanhando todos, você tem um leque de assuntos, né? Muito interessante, porque é educação, tecnologia e negócios. Então, você vê, assim, várias coisas, né? Eu assisti todos, né? Então, você vê o cara lá que é especialista lá em China, o outro da bioinformática, aí a Manu, né, que foi a primeira e tal. Sim. Cara, eu tô aprendendo pra caramba com o The Big, sabe? Poxa, mas você não sabe bastante. Quanto é bom escutar isso. Acho que quando a ideia do The Bigs veio com esse propósito, né, de difundir conhecimento, enfim, para todas as pessoas, né? E a ideia é sempre trazer conteúdos relevantes, né? E onde outras pessoas consigam aprender da mesma maneira como a gente aprende estando nessa mesa aqui, tá? Acho que é mais isso, né, Davizão? É isso. Galera, você que assistiu esse episódio, muito fácil você se inscrever no nosso canal, dá um like aí no vídeo se você gostou. Se não gostou, comenta pra gente o que é que você quer ver, o que é que a gente pode melhorar, que é um processo de melhoria contínua e a gente espera que essa jornada a gente construa em conjunto. Então, segue a gente, se inscreve, dá um joinha pra gente e também comenta o que é que vocês esperam ver, quais são as suas expectativas aí pro futuro, tá? Valeu, galera. Um abração. Valeu. Valeu.